Olá amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Sabino e eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para você, aqui no nosso canal no YouTube. O objetivo aqui é só falar da palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você e essa palavra vai te ajudar. No livro de Cantares, no capítulo 1 de Cantares, no versículo de número 15, Salomão faz uma declaração de amor à sua companheira, onde ele elogia os olhos da sua companheira. Olha que interessante. Ele diz assim: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Ele então elogia os olhos da sua companheira, dizendo que os olhos dela são como os olhos das pombas. Poderíamos falar muita coisa acerca das pombas, mas ele chama a atenção quanto aos olhos dela. Eu queria falar duas coisas aqui sobre os olhos das pombas. A primeira coisa é ele elogia a companheira dele, é um elogio que ele está fazendo. Você sabe que o livro de Cantares, ele tem uma linguagem onde ele também mostra Jesus e a sua igreja, um diálogo estabelecido na eternidade entre Jesus e a igreja amada dele. Então é Jesus falando conosco, somos nós falando para Jesus também. São declarações de amor entre nós e o nosso Senhor e nós, né? Ele fala conosco, nós falamos com ele. E aqui é como se o Senhor fizesse um elogio aos nossos olhos. Os nossos olhos precisam ser assim, como os das pombas. Duas coisas sobre os olhos das pombas que eu queria ressaltar para você. A primeira coisa, as pombas não têm maldade no seu olhar. Se você olhar os olhos de uma pomba, são bem diferentes dos olhos de uma ave de rapina, por exemplo. Você olha os olhos de uma águia e você olha os olhos de uma pomba. A águia tem maldade no olhar, o gavião tem maldade no olhar. Não é que ele seja mau, não é que a águia seja má. Porém, a natureza dele, ele mata para se alimentar, né? Ele não está fazendo por maldade, ele tem que matar para comer. Mas há maldade nos olhos dele, inspira maldade. Já a pomba não. É tão doce o olhar de uma pomba. Então, o primeiro ponto, que não haja maldade no nosso olhar. Que os nossos olhos sejam bons. Deus quer que os meus olhos, que os seus olhos sejam bons, que não tenha maldade neles. O diabo quer que você olhe e tenha maldade no seu olhar. Olhe e deseje o mal. Há pessoas que aquilo que veem, desejam para si. Tudo aquilo que as pessoas veem, elas querem que aquilo seja destruído. Se vê alguém com carro, querem que o carro daquela pessoa quebre. Se alguém é feliz, ela quer que aquela pessoa seja infeliz, ou seja, há maldade no olhar dela. Então, a pomba não tem maldade no olhar. Que nós não venhamos a ter maldade nos nossos olhos. E a segunda coisa que eu queria ressaltar sobre os olhos das pombas, eu queria lembrar você um fato, no livro de Gênesis, no capítulo de número 8, no versículo 11, a Bíblia diz que após o dilúvio, Noé já estava dentro da arca há bastante tempo e as águas, a chuva já tinha passado, porém, para ele sair da arca, ele precisava saber se as águas já tinham baixado. Então ele solta um corvo e ele solta uma pomba também. A Bíblia diz que a pomba ia e voltava para ele, porque ela não tinha onde pousar o seu pé. Mas há um momento em que a pomba vai e ela traz no seu bico um ramo de oliveira e entrega para Noé. E Noé entendeu então que as águas tinham minguado de sobre a terra. A pomba vai, observa tudo e traz para Noé um ramo de oliveira no seu bico. Olha, olhos como das pombas. Eu gosto desse versículo. A pomba, ela vai, observa tudo e o que essa pomba vê? Destruição. O dilúvio havia matado muitas pessoas, o dilúvio havia destruído casas, não tinha ninguém vivo lá fora. Era morte, morte, morte. Só pessoas mortas. Porém, a pomba vai ver essa morte toda, vê todas essas pessoas mortas,
vê toda a destruição e o que ela faz? Volta trazendo um ramo de oliveira no seu bico. Sabe, eu entendo que isso é aquela pessoa que mesmo vendo a destruição diante de si, mesmo vendo que as coisas não vão bem, ela ainda assim tem um ramo de oliveira no seu bico. O que é o ramo de oliveira? Um ramo verde. É uma palavra de esperança nos seus lábios. Mesmo vendo tudo destruído, a pomba volta, trazendo um ramo de oliveira no seu bico. Essa pomba, eu queria que você entendesse como sendo a sua vida. Talvez você agora está vendo destruição. É o casamento destruído, é a família destruída, é o filho que está passando um momento difícil, quem sabe nas drogas, quem sabe no crime, não sei. Porém, mesmo vendo a destruição, você deve ter o ramo de oliveira no seu bico, na sua boca. É uma palavra de esperança. Olha, eu vou conseguir. Essa situação toda, ela vai passar. Eu vou vencer, eu vou chegar lá. Eu vou dar a volta por cima. É necessário que tenhamos o ramo de oliveira no nosso bico, na nossa boca. Então, duas coisas sobre a pomba que eu queria que você guardasse. Salomão disse, olha, minha querida, minha amada, minha amiga, os teus olhos são como os olhos das pombas. A pomba não tem maldade no olhar. Tira a maldade dos olhos. Nós devemos orar a Deus, Deus tira a maldade dos meus olhos. Os meus olhos precisam ser bons. No livro de Provérbios, a palavra diz, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Aquele que tem bons olhos será abençoado. O generoso ali também, em outra tradução, é aquele que tem bons olhos. Quem tem bons olhos, reparte o seu pão com o pobre. Tenha bons olhos. Você vê a pessoa no sofrimento, você dá a palavra para ela. Esse tem bons olhos. Não tem maldade no olhar. O Pedro viu o coxo na porta do templo, fez algo por ele. Pedro tinha bons olhos. Ele olhou, viu a necessidade e fez algo para ajudar. Querido, que os nossos olhos sejam como os das pombas, sem maldade neles. E que, quando você observar a destruição, quando a destruição estiver diante de você, como aquela pomba, Noé solta a pomba, ela vê tudo destruído. Lama, sujeira, morte. Mas ainda assim ela volta para o Noé, trazendo um ramo de oliveira no seu bico. Uma palavra de esperança. É isso que você precisa. Mesmo vendo a destruição. Eu me lembro um caso de um homem que estava aleijado, havia sofrido um acidente vascular cerebral e estava sofrendo bastante. E um homem de Deus foi visitá-lo e deu uma palavra para ele e disse, olha, Deus vai te ajudar. E aquele homem saiu da cadeira de rodas, Deus curou, Deus abençoou, tornou-se um pastor, é hoje um homem de Deus usado na mão de Deus. Mesmo aquele homem foi visitar e mesmo vendo a destruição, mesmo vendo aquele homem na cadeira de rodas, doente, ele teve uma palavra de esperança para dar para aquele homem. Tinha um ramo de oliveira no bico dele. Tem um ramo de oliveira na sua boca? Você tem uma palavra de esperança para dar para as pessoas? Quando alguém te procura com um problema, você tem uma palavra de esperança para dar? Nós precisamos dessa palavra de esperança. Há pessoas que mesmo vendo a destruição, falta uma palavra de esperança e às vezes, ao invés de dar uma palavra de esperança, dão uma palavra para acabar de matar, para acabar de destruir, não é verdade? Não faça isso. Que nós sejamos esses que têm bons olhos e que, ao ver a destruição, trazem uma palavra de esperança nos seus lábios. Eu me lembro aqui, enquanto eu prego, eu me lembro do profeta, né? O sacerdote Eli, melhor dizendo, ele era um sacerdote. E a Bíblia diz que o Eli, a Ana foi orar no templo, a Ana estava com a vida destruída, ela não podia ser mãe, chorava bastante, e ela fez uma oração. Quando ela termina a oração dela, ela faz um voto a Deus, que se Deus desse a ela um filho homem, ela daria esse filho para servir no templo da casa de Deus. Quando a Ana está se retirando, o sacerdote Eli diz a ela, olha Ana, vá em paz e o Senhor conceda a petição que você fez. Mesmo vendo aquela mulher
destruída, porque não podia ser mãe. Mesmo vendo aquela mulher estéril, mesmo vendo aquela mulher sofrida, a destruição na vida de Ana, ele tinha uma palavra de esperança para ela. Vá em paz e Deus conceda a petição que você fez. Eu quero deixar uma palavra de esperança para você. Você que está com a vida destruída, você que talvez está vendo a destruição como aquela pomba viu. Tudo destruído, não sobrou nada, acabou tudo. É o casamento que acabou, é a família que acabou. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Em Jesus, você pode todas as coisas. Jesus quer restaurar, Jesus quer restituir, Jesus quer abençoar você. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Receba Jesus como teu Salvador, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. Ele pode resolver qualquer problema, Ele pode mudar a sua situação. Ele resolve qualquer problema. A Bíblia diz que com Ele estão as saídas para se escapar da morte. Olha, Jesus tem a saída para você. Guarde essa palavra no seu coração. Que os meus olhos, que os seus olhos, sejam olhos dignos de louvor, como eram os olhos daquela mulher. Que Deus olhe para mim, olhe para você e diga: olha, os teus olhos são como os das pombas, não tem maldade neles, só deseja o bem para os outros, só torce pelo bem dos outros, só torce pelo crescimento dos outros. E olha, quando vê destruição, traz um ramo de oliveira no seu bico, uma palavra de esperança para dar. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, eu oro em nome de Jesus, abençoando os amigos que estão assistindo esse vídeo, e que a bênção do Senhor seja sobre todos eles. Eu oro em teu nome, abençoando. Pai amado, eu quebro toda ação maligna na vida dessas pessoas e eu as abençoo agora, em nome de Jesus. Dá a tua bênção, meu Deus, a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amigos? Se esse vídeo foi útil para você, divulgue para outras pessoas, para que eles possam também se inscrever no canal e receber a bênção de Deus. O amigo Pastor Paulo fica por aqui, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Forte abraço. Deus te abençoe.